Eu vos saúdo com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é a sua irmã Juliane Santos e nós estamos na oração do meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos a este momento. Nós estamos hoje no 4º dia do nosso clamor em busca pelo Espírito Santo. E tem sido, irmãos, glorioso estarmos na presença de Deus. É sempre muito bom, irmãos, buscarmos ao Senhor e juntos, unidos, temos forças para avançar, para prosseguir. Você talvez está chegando hoje, né? Nós estamos no 4º dia, mas todas as orações estão aí no canal. É só você puxar desde o 1º dia, iniciamos o domingo e a sua vida também vai ser edificada. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tá bom? Se inscreve no canal, ative o sininho e para todos os irmãos, compartilhem essa oração, compartilhem para que vidas sejam alcançadas. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, para a glória de Deus, dia 30 de abril, mais um mês finalizando. E a forte mão do Senhor tem sido sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa. Meus irmãos, hoje antes da oração, eu quero aqui compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia aí comigo, você que pode. Está aqui no livro de Efésios, no seu capítulo 5, a partir do verso 11. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Irmãos, eu quero falar um pouquinho com os irmãos hoje antes da oração acerca do que é ser cheio do Espírito. A pessoa, quando ela é o homem, a mulher, quando ele é cheio do Espírito, logo de primeiro momento, ele passa a ser diferente. Quando ele se encontra no meio da multidão, ele tem um diferencial, ele tem um brilho sobre a vida dele, sobre a vida dela, e esse brilho é o do Espírito Santo. Quando eu e você, nós somos cheios do Espírito, nós praticamos e temos o prazer, nos deleitamos na lei e na palavra do Senhor. Não somos mais como nós éramos outrora, que tínhamos prazer nas coisas do mundo, prazer no pecado. Pelo contrário, agora, uma vez cheio do Espírito Santo de Deus, quando você peca, quando você falha, porque nós somos falíveis, a gente erra, nós somos pecadores, irmãos. Quando a gente peca, agora o Espírito Santo vem a te constranger, a me constranger. Ele vem nos mostrar o nosso erro, a nossa falha. Quando a gente olha alguém que é cheio do Espírito Santo, a gente vê que os frutos daquela pessoa são frutos que glorificam o nome de Deus. Aonde ele passa, onde ela passa, ele é bendito, ela é bendita, porque ele não envergonha o nome de Deus. Ela não anda nas práticas da velha criatura que ela era. Quem olha para ela diz dessa maneira:
maneira, nossa, como ela mudou, como as atitudes dela é diferente, olha a forma como ele era e olha como ele é. Então, há uma diferença. E quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, verdadeiramente aquele que olha para você, ele enxerga essa diferença. A palavra do Senhor diz assim que outra vez vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então há uma diferença. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é o que muitos no tempo presente, no meio da nossa geração pensam, que é falar em línguas, que é pular, que é rodar. Você ser cheio do Espírito Santo é você sim, não quer usar uma saia, mas você põe uma calça com modéstia. Você sabe se vestir, você sabe se portar. No mundo você tinha prazer de mostrar o seu corpo, mas na presença de Deus agora o seu prazer é esconder o seu corpo, porque o seu corpo ele vai pertencer um dia ao seu cônjuge, seu esposo, a sua mulher. E enquanto você é solteiro, seu corpo pertence ao Senhor. E aqueles que já são casados ali, eles se guardam em santidade, santificação. Então, não é muitas vezes o que vai contar e o que dizer que você é cheio do Espírito Santo, a sua aparência. Não é isso. Você ser cheio do Espírito Santo é você saber a maneira de se portar. É você saber a maneira que você se coloca diante da sociedade, das pessoas. As pessoas vão olhar para você e elas vão entender que você é uma pessoa que carrega a presença de Deus. Muitos hoje vê alguém que fala em línguas e pensa ele é cheio do Espírito, mas não, por detrás anda no pecado, anda no adultério, fala palavrões, mente, engana, é fraudulento. Então essa pessoa não é cheia do Espírito Santo de Deus. Ah, mas ele é cheio do Espírito Santo porque ele pula, porque ele corre, porque, assim, com licença da palavra, ele faz aviãozinho dentro da igreja. Não, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, é claro que quando você é tomado ali, porque também o Espírito Santo, deixando aqui bem claro, ele não rouba a sua consciência. Mas quando você é visitado pelo Espírito Santo de Deus, você sente uma alegria, você sente algo tão gostoso, aquela presença, aquele fogo que te envolve, que o seu corpo, ele manifesta com ações, mas não adianta. Muitas vezes a pessoa ali, ela fala em línguas, ela roda, ela pula, ela marcha, mas ela é uma pessoa que ela não teve uma mudança no seu caráter. É um marido que quando chega dentro da sua casa, ele agride sua esposa, ele judia dos seus filhos. É uma mulher que ela não se submete à voz do seu esposo, quer passar por cima dele, não respeita as autoridades que estão acima dela. Então, que espírito é esse? Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele nos enche, a nossa vida, ela é transformada. As nossas atitudes, elas são transformadas. Se antes eu roubava, hoje eu não roubo. Se antes eu mentia, hoje eu falo a verdade. Se antes a minha boca de 10 palavras, 9 era palavrões, hoje não. Sai glória a Deus, sai aleluia, porque os meus lábios são santificados pelo Senhor. Então, muitas vezes você vai encontrar alguém que é manso e não pense que essa pessoa não é cheia do Espírito Santo. Você vai encontrar alguém que não adora no glória a Deus alto, que não roda, que não fala em línguas. Não pense que essa pessoa não é cheia do Espírito Santo, porque ela é. Ela é, porque cada um tem uma maneira de ser, irmãos, na presença de Deus. Cada um tem uma maneira de se expressar em adoração diante do seu Deus. Muitas vezes alguém está ali no culto caladinho, ele está ali quietinho, levanta a mão. Isso não quer dizer que ele não está adorando. Muitas vezes ele pode estar adorando muito mais do que aquele que está gritando, do que aquele que está correndo. E olha, irmãos, que eu estou falando isso aqui para vocês, mas eu sou pentecostal. Eu gosto do fogo, eu gosto da glória a Deus, eu gosto da aleluia. É a minha forma de adorar. Mas a minha forma de adorar não pode passar por cima da forma do meu irmão de adorar. E eu não posso medir a espiritualidade de alguém pela forma que esse alguém adora. Porque tanto o calado pode adorar a Deus, quanto aquele que grita, que roda, que cai no chão, que chora, que se rasga. E precisamos entender, irmãos, que ser cheio do Espírito
Santo é você ter os frutos do Espírito na sua vida. É muitas vezes você querer falar, mas você ficar calado. É muitas vezes você levar desaforo para casa. É você ser injustiçado, é você ser perseguido e não pagar na mesma moeda. É você ser ferido e você perdoar. Quando você é uma pessoa assim, quando você se depara com alguém que é assim, tenha certeza, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Juliene, eu trabalho num lugar, mas esse lugar que eu trabalho, a mulher fala palavrão e ela fala que ela é crente. Ela não é cheia do Espírito Santo. Ela pode estar numa fase de libertação, mas genuinamente, quando alguém é cheio do Espírito Santo, as palavras dele, as atitudes dele são diferentes. Juliene, o meu esposo, ele guarda muita mágoa, ele precisa ainda de uma libertação, ele é agressivo, ele busca, ele ora, ele gosta de estar na presença de Deus, ele ainda precisa ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa ter um real encontro com Deus. Porque, irmãos, a nossa natureza carnal, entenda bem, ela vai gritar. E ela não vai gritar uma vez por ano, a cada 6 meses. Ela vai gritar todos os dias, para você voltar às velhas práticas. Mas quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, e quando verdadeiramente você busca a presença de Deus em sinceridade, você vai vencendo dia após dia suas vontades. A vontade de pecar vem e você freia, você segura. Você não se deleita, você não se entrega. A tentação aparece e você rejeita. Porque a palavra ela diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então quem é cheio do Espírito Santo, ele resiste. Um esposo, irmãos, que é cheio do Espírito Santo, ele vai tratar sua mulher com carinho, com amor, ele não vai judiar dela. Uma mulher que é cheia do Espírito Santo, nós temos como exemplo na palavra de Deus, irmão, tantas mulheres sábias, Esther, Abigail, Débora, Ana, mulheres que sabiam se portar, que sabiam o momento exato de falar, que sabiam ser apaziguadoras. Provérbios fala para nós que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Irmãos, como que uma mulher ela vai conseguir edificar a sua casa? Sendo cheia do Espírito Santo. Porque tem dias que a sua carne ela quer prevalecer, mas quando você é cheia do Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito de Deus, ali a sua atitude ela passa a ser diferente. Você pode até ter a vontade de fazer algo, mas você não vai fazer. Por quê? Você vai mortificar a sua carne, porque você também ser cheio do Espírito Santo não ausenta dos seus desejos se manifestar, porque uma coisa é você desejar, outra coisa é você fazer. Uma coisa é você se deparar com uma situação que te pegou ali de surpresa e você quer pagar na mesma moeda, e outra coisa é você ir lá e pagar na mesma moeda. Então o que a palavra está dizendo aqui? Não comuniqueis, no versículo 11, com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, se eu hoje sou cheio, se eu sou cheia do Espírito Santo, eu preciso condenar as obras das trevas. Eu não posso ser a favor, eu não posso defender, eu preciso condenar, eu preciso protestar contra. A palavra diz aqui, porque o que eles fazem em oculto, até dizer é torpe. Nós precisamos guardar os nossos lábios. Olha o que a palavra diz no verso 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então não gaste o seu tempo com bebida alcoólica, é o que a palavra está falando aqui na clareza, irmãos. Mas ponha a sua vida, empenhe o seu tempo em se encher do Espírito Santo, em falar em salmos entre vocês, irmãos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor dentro do coração de vocês. Se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha do Espírito. E se encha do Espírito, seja você para dar lugar em línguas, ministrando, louvando, cantando, rodando, marchando, ou seja, você se encha do Espírito para dar lugar no seu cantinho ali, quietinho, da sua maneira, da sua forma, respeitando sempre, irmãos, e entendendo que nós precisamos colocar isso por terra.
de achar que alguém é cheio do Espírito Santo porque ele fala em línguas, e não é isso. A gente está contemplando o que está acontecendo. Tantas pessoas, irmãos, tantos homens e mulheres que estão ocupando os altares de Deus, e eles falam um pouco de línguas, eles profetizam ali, profetizam aqui, dizendo é Deus, e Deus não está falando. Não é Deus que está usando a vida deles. Nós não podemos julgar o livro pela capa. Mas nós precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo é você ser diferente, é você ter frutos, é você ser exemplo, é você ser como Eliseu foi para a sunamita. No silêncio que ele passava, aquela mulher olhou para ele e disse: ali vai um santo homem de Deus. Por quê? Porque ele era diferente. Porque ele era cheio da presença de Deus. Então, quando você é cheio da presença de Deus, você não precisa nem chegar num lugar e dizer assim: eu sou cheio, eu sou cheia. Não. Só no seu passar, quem olhar para você vai saber que você é diferente. Então, guarde, meus irmãos, essa palavra no seu coração. E mais uma vez eu peço, compartilhe, para que mais vidas sejam alcançadas. Nesse momento eu quero orar junto com você onde você está. Hoje nós estamos, novamente eu repito aqui, no 4º dia, irmãos, em busca pelo Espírito Santo. E vamos continuar buscando, clamando ao Senhor para que o Senhor nos encha com a sua presença. Vamos orar ao Senhor. Altíssimo Deus, eterno e maravilhoso Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus de maravilha, Deus grande, Deus forte, Deus poderoso, o Deus que nos escolheu, que nos separou para si, o Deus que escolheu a nossa casa, que escolheu a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque sem ti, meu Pai, nós não somos nada. Precisamos da tua graça e da tua misericórdia, e é por isso, meu Deus, que neste momento nos colocamos em tua presença, para pedir ao Senhor, nos encha com o teu Espírito Santo, Senhor. Encha-nos, Senhor, com a tua presença. Enche-nos, Senhor, com a sua graça. Enche-nos, Senhor, com o seu poder. Enche-nos, Senhor, com a unção do teu Espírito, Pai. Nos capacita aqui por onde quer que nós venhamos andar. Meu Deus, aqueles que nos olharem, eles possam ver em nós o brilho do teu Espírito. Cura, Senhor, enfermidade na vida dos meus irmãos neste momento. Cura, Senhor amado, o coração magoado, o coração entristecido. Restaura, Senhor, esta vida para a glória do seu nome. Entra, meu Deus amado, na mente desta irmã. Liberta ela, Senhor, de toda opressão maligna. Entra no coração desse irmão, Senhor. Liberta ele dos desejos, meu Pai, pecaminosos, meu Deus. Liberta ele, Senhor, dos desejos da carne, de agir, Senhor, de uma maneira que entristeça o teu Espírito Santo, até mesmo trazendo, Senhor, discórdia por suas ações para o seu casamento, para a sua vida. Liberta este homem, Senhor, que não consegue ser fiel à sua esposa, meu Deus, que vive cercado de mulheres, que aonde chega, meu Deus, esse homem parece que tem um chamariz. Meu Deus, todas as mulheres o cercam. Ele não consegue ter uma vida no seu relacionamento, Senhor, de santidade, meu Deus, de fidelidade, meu Deus amado, mas o leito dele vive debaixo da impureza. Entra com libertação, Senhor. Entra trabalhando, meu Deus, no coração dos meus irmãos. Entra trabalhando nas mentes, entra trabalhando nas vidas. Glorifica o teu nome, Senhor, nesta hora. Oh, Espírito Santo de Deus, e nos enche, Senhor. Enche-nos, Senhor, com a tua poderosa presença, porque nós precisamos, Senhor, ser cheios de ti. Continua
conosco, ó Pai, trabalhando, manifestando a sua graça, o seu poder e a sua glória, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu declaro, meus irmãos, a paz do Deus de Israel sobre a sua vida, sobre a sua casa. Fiquem todos na doce paz do Senhor. O Senhor nos permitindo, amanhã nós estamos de volta no 5º dia em busca pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.